Por que devemos ser católicos? Então, primeiramente, porque o catolicismo é a única religião que pode te levar para o céu. Fora da Igreja Católica não há salvação, porque ela é o corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo. Você só pode ter salvação através de nosso Senhor Jesus Cristo e através do seu corpo. E Cristo é o cabeça e nós somos os membros. 2. A Igreja Católica é a única fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós vemos hoje aí diversas igrejas protestantes que se dizem cristãs, mas na verdade são de um cristianismo falsificado, um cristianismo pirata, um cristianismo usurpador. A Igreja Católica Apostólica Romana foi a única fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. E nela existe uma estrutura hierárquica. O Papa, os bispos, os padres, que são os sacerdotes, e aqui embaixo nós que somos os leigos. Nosso Senhor Jesus Cristo fundou a igreja dessa forma. Então nós vemos que desde os 12 apóstolos até hoje existe essa sucessão apostólica. Se você for mapear qualquer padre, qualquer bispo, em qualquer cidade do mundo, se você investigar a linha de sucessão, vai dar nos 12 apóstolos. Da mesma forma o Papa. Você pegar o Papa de hoje e for vendo a linha de sucessão, até o primeiro século vai bater em São Pedro. Então existe uma continuidade, não há ruptura. Pergunte a qualquer pastor protestante quem foi o fundador da sua igreja. Vai investigando, vai chegar a um primeiro fundador. E quem colocou esse primeiro fundador lá? Ele disse que foi Jesus Cristo. Mas como? 1500 anos depois, 1600 depois? Então isso é impossível. Na igreja de Cristo não há ruptura. Há uma continuidade temporal ininterrupta. Todas essas igrejas protestantes que se dizem fundadas por Cristo são mentirosas. É como a história que o Ariano Suassuna conta dos dois doidos, né? Dois doidos passaram pelo outro e um disse: rapaz, você não vai bater continência para mim não? Ok, vou bater continência para ti. Quem é tu, menino, para mandar eu bater continência? O doido disse: eu sou o imperador Napoleão Bonaparte. O doido disse: rapaz, quem foi que te nomeou imperador? Ele disse: foi nosso Senhor Jesus Cristo. Outro doido: eu? Então um doido pensava que era Napoleão e o outro doido pensava que era nosso Senhor Jesus Cristo. Então da mesma forma são os pastores protestantes, esses fundadores de religião protestante. Então é um doido falando para outro doido que foi nosso Senhor Jesus Cristo que o colocou como pastor. Então numa sociedade normal, esses caras deveriam estar trancafiados em camisa de força, em hospícios. Então são doidos que acreditam que receberam a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo. Terceiro ponto: apenas na Igreja Católica e nas igrejas ortodoxas que têm sucessão apostólica, Cristo habita corporalmente. Então existe a presença física de nosso Jesus Cristo nas hóstias consagradas em todos os sacrários da terra. Ali está verdadeiramente a presença real de nosso Jesus Cristo, a sua presença substancial. Cristo está presente fisicamente em sua plenitude, corpo, sangue, alma e divindade. Os santos no céu têm o privilégio de estar perante nosso Jesus Cristo, corporalmente, fisicamente, com suas 5 chagas. E nós aqui na terra temos o privilégio de estar perante esse mesmo corpo, velado, escondido debaixo das aparências de pão e de vinho. Adore nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia. Adore o Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Então, fora da Igreja Católica não há salvação. Porque só há salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o único mediador entre Deus e os homens. Nosso Senhor Jesus Cristo, homem. Ou seja, nosso Senhor Jesus Cristo que se encarnou. Fez a ponte entre o divino e o humano. Então, a salvação só pode ser por meio da nossa incorporação no corpo de Cristo, que é a Igreja Católica. Então, podem surgir algumas perguntas acerca dessa afirmação. Como é que eu entro na Igreja Católica?
como é que se salvaram as pessoas do Antigo Testamento e as pessoas do Novo Testamento que não tiveram oportunidade de conhecer a nosso Jesus Cristo. Então, primeiro, as pessoas do Antigo Testamento, os justos, Adão, os profetas, os patriarcas, né, eles estavam no seio de Abraão, né, e depois da morte de nosso Senhor Jesus Cristo, eles foram resgatados e levados para o céu. Ou seja, foram incorporados à Igreja de Cristo. Porque sem Cristo, eles não poderiam subir aos céus. E como é que eu faço para entrar na Igreja Católica? Eu só posso entrar na Igreja Católica através do batismo. Então, eu tenho que me batizar para poder ser membro do corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí vem a terceira pergunta. E as pessoas que não conheceram o batismo, os índios, que nunca ouviram falar do Evangelho, as pessoas que estão na China, na Índia, que nunca ouviram falar de nosso Jesus Cristo, como é que elas ficam? Nós temos aqui algumas respostas que se encontram aqui no Catecismo Maior de São Pio X e no Catecismozinho Amarelo. O batismo é necessário para a salvação? Sim, o batismo é absolutamente necessário para a salvação, porque o Senhor que disse expressamente: quem não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino dos céus. Agora o número 565. Pode suprir-se de algum modo a falta do batismo, né? E as pessoas que não tiveram tempo de se batizar, eram catecúmenos, né? Estavam se preparando para o batismo e morreram antes. Né? Ou as pessoas que foram mártires, né? Não tiveram tempo de se batizar. E as pessoas que não conhecem o catolicismo. E agora, se o batismo é um meio necessário para a salvação, então será que essas pessoas estão perdidas? Será que foram para o inferno? Não. Pode suprir-se de algum modo a falta do batismo? Ele responde: a falta do batismo pode supri-la o martírio, que se chama batismo de sangue. A pessoa morreu por nosso Senhor Jesus Cristo, foi mártir, né? Ela já foi batizada por esse batismo de sangue e incorporada ao corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou um ato de amor perfeito a Deus, ou de uma contrição, junto com o desejo implícito do batismo. Esse chama-se de batismo de desejo. É o caso dos catecúmenos, né? O cara estava se preparando para se batizar, queria se batizar, mas morreu antes, né? Um acidente, uma doença, ou qualquer coisa do gênero. Então, como ele tinha o desejo de se batizar, ele foi incorporado à Santa Igreja Católica através do batismo de desejo. No número 1260 do Catecismo Amarelo, ele vai falar justamente da ignorância invencível. As pessoas que por algum motivo não tiveram conhecimento da Santa Igreja Católica, elas podem ser salvas por uma lei gravada na mente, na consciência e no coração, como diz o apóstolo Paulo, né? Como é que os gentios que não têm lei, eles seguem a lei? Quem foi que ensinou a lei de Deus para eles, né? Se eles estão em outra religião, se não conhecem a religião verdadeira, né? Então, Deus infundiu a sua lei na mente, na consciência e no coração de todo homem, a chamada lei natural. Então, como a pessoa ignora a Santa Igreja Católica, não por culpa própria, ela não pode vencer essa ignorância, porque não foi lhe dada a oportunidade. Então é ignorância invencível, porque se ela tivesse o conhecimento da Igreja verdadeira, ela teria o desejo de se batizar, de se incorporar ao corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo. Diz assim o número 1260. Todo homem que, desconhecendo o Evangelho de Cristo e a sua Igreja, procura a verdade e cumpre a vontade de Deus, segundo o conhecimento que tem delas, pode ser salvo. Pode-se supor que tais pessoas teriam desejado explicitamente o batismo se tivessem tido conhecimento da necessidade de recebê-lo. Essa é a doutrina católica
que abarca toda a humanidade em todos os tempos e em todas as culturas.